Fala, empresário, tudo bem? Hoje eu queria tratar um assunto que trava muita gente, mas ninguém fala abertamente sobre isso, que é o medo. E não é qualquer medo, são aqueles 5 medos que impedem o empresário de crescer, de tomar decisão, de contratar, vender e até mesmo dormir tranquilo. Eu sei que tocar um negócio no Brasil não é fácil, tem muitos impostos, carga tributária alta, muitas vezes a gente não tem o suporte necessário, a formação necessária, a educação necessária, principalmente financeira, para a gente entender o nosso negócio na prática. Então muitas vezes a gente sai fazendo e vai conhecendo o caminho a partir do nosso caminhar com o nosso negócio. E isso não deveria ser assim. Por isso que eu estou aqui, para construir um ensinamento com vocês, construir uma educação financeira e de forma prática para você aplicar aí no seu negócio, no seu pequeno negócio, se você tem um pet shop, uma academia, um restaurante, isso vai ajudá-lo e muito destravar caminhos hoje que às vezes a gente parece que está travado, às vezes parece que não vai, às vezes a gente vende e não vê o lucro. Então, eu queria falar desses 5 medos hoje que todo empresário tem. Se ele não tem, ele já teve, ele já passou. E eu queria mostrar esse caminho das pedras para você ter a melhor estratégia para você vencer esses medos, atravessar essa barreira e chegar no resultado que o seu negócio precisa. Então, o primeiro medo aqui, pessoal, é o medo de não conseguir pagar as contas do mês, tá? E todo empresário já teve esse medo, já passou ou ainda passa por isso. Os empresários, quando começam uma empresa, a gente começa pagando fornecedor, pagando conta de água, luz, as despesas fixas, as despesas variáveis, e isso você vai jogando no seu fluxo de caixa, e quando chega uma conta que você não consegue pagar, mesmo vendendo, você toma um susto. E aí você fala, pô, mas por que eu não estou conseguindo pagar essa conta se eu estou vendendo lá na frente? Estou fazendo tudo certinho. E aí é a falta de fluxo de caixa, tá? É a falta de dinheiro mesmo em caixa. Porque você pode estar vendendo muito bem, mas os seus custos, e dependendo do momento ali que você está pagando os seus fornecedores, isso pode faltar o dinheiro no caixa. Mesmo você tendo um lucro no final do mês. Então, pode chegar no dia 15 lá, ou no dia 10, e depois da folha de pagamento, que depois você tem que pagar água, luz, telefone, gás, e você pode ter uma falta ali no meio do mês. Não que você não esteja vendendo, mas a questão dos recebimentos junto com os pagamentos de fornecedores pode estar tendo uma descompensação ali. Mesmo você chegando no final do mês, fazendo uma conta e falando, não, eu tive lucro. Tá, mas no meio do mês você faltou o seu caixa. E isso prejudica o andamento dos seus negócios, prejudica o pagamento dos seus fornecedores, o pagamento dos seus funcionários. Então, isso impacta diretamente o seu negócio. Uma dica aqui, sempre olhe o caixa, sempre olhe o dinheiro em caixa, porque isso vai solucionar muito dos seus problemas no decorrer do mês. Outra questão aqui de não conseguir pagar as contas é a mistura de finanças pessoais e empresariais. Quando você mistura o seu dinheiro pessoal com o empresarial, você pega a conta da sua empresa, paga pelo cartão de crédito pessoal, ou você pega conta pessoal, água, luz, telefone, escola dos seus filhos, e você vai e paga com a conta da empresa. Isso gera um desconforto, porque você não está vendo de onde está vindo esse dinheiro. E chega no final do mês e isso está tudo embolado, vai virando uma bola de neve. E aí você pode travar para conseguir pagar suas contas, né? Porque você pegou o dinheiro de um e dinheiro de outro, jogou tudo no mesmo bolo, você pode ter problemas depois para arcar com ou suas contas pessoais ou com as contas da empresa. Pessoal, é sempre importante você ter um prolabore, você faz uma conta ali, um planejamento de quanto você precisa pagar do seu pessoal. Então você coloca todas as contas lá, todos os seus gastos, supermercado, água, luz, telefone, da sua casa, contas da sua família, e você faz um planejamento ali e fala, não, eu preciso tirar 5 mil por mês da minha empresa para arcar com as minhas contas do mês. O restante, pessoal, você deixa direcionado para a empresa, porque se você começar a tirar dinheiro da empresa para pagar suas contas, você vai ter falta de caixa na sua empresa e isso vai gerar um desconforto, você não vai conseguir arcar com suas contas da sua empresa. Qual é o seu segundo ponto? Faça um planejamento de quanto você gasta no mês, qual é o seu custo da família, qual é o custo da sua empresa e faz uma retirada ali para arcar com esses gastos, que faça sentido também para sua empresa, para você não deixar de pagar o necessário lá. E a terceira coisa, que faz um gancho nisso que a gente falou, são os custos descontrolados. Então, muita coisa que você está pagando, às vezes contas que você não usa, serviços que você não está usando, mas você está pagando ali no mês da empresa ou na sua casa, e isso gera um descontrole. Então pode chegar no final do mês e você não ter dinheiro para arcar com as contas principais que fazem o seu negócio girar.
Então esse é o primeiro ponto, medo de não conseguir pagar as contas. Se você tiver um planejamento e você souber o que você vai pagar dentro do mês, esse medo já cai pela metade, porque você consegue planejar. E de que forma que você vai planejar? Você vai colocar numa planilha ou num caderno mesmo, e isso vai te ajudar a ter um controle e um planejamento, pelo menos por um mês ali, de quanto você precisa pagar. E aí você vê a receita que está entrando, o custo que está saindo, e você consegue planejar aquele mês. Esse é o primeiro medo, então, que a gente já venceu com uma estratégia de planejamento. O segundo medo aqui, pessoal, é o medo de perder clientes. Aí ele está muito ligado na questão da dependência que você tem de poucos clientes. Então, poucos clientes, eles são mais fiéis, eles gastam bem no seu negócio. Então, se você tem uma loja de roupa, né, se você tem um pet shop, se você tem um restaurante, e todo mês aquele cliente lá vai, faz uma compra boa, né, usa o seu serviço, e você fica dependendo daqueles poucos clientes lá que são mais fiéis ao seu negócio. Isso, pessoal, pode te gerar um medo de você perder esses clientes. Por quê? Porque a partir do momento que você não faz uma promoção, que você não coloca no Instagram, que você não chama esses clientes para comprar com você, você pode perder esse faturamento e aí você fica amarrado a eles. Então, por exemplo, você tem uma loja de roupa e aí você sempre tem que estar colocando promoções lá para esses clientes virem até você. Se você não coloca promoção, esses clientes não vêm. Então, você fica amarrado a eles, você não constrói novos clientes. E isso gera um medo de você perder esses clientes fiéis e você não ter o faturamento do mês, você não conseguir pagar suas contas, arcar com os seus custos fixos, né, e variáveis do seu negócio. Então, qual que é a estratégia? Você precisa ter uma estratégia de marketing para você alcançar novos clientes, tá? E como é que você faz isso? Através, pode ser de redes sociais, Instagram, WhatsApp, Facebook. Tem estratégias também de tráfego pago, que você pode colocar um dinheiro no Google e distribuir para mais pessoas, para conhecerem o seu produto. Você não ficar muito preso à sua região, ao seu bairro, mas você, a partir daí, você consegue aumentar o seu raio de atuação, oferecendo o seu produto. Então, a dependência de poucos clientes gera um medo de você perder. Aí a questão, falta de marketing ativo. É uma causa também desse medo. Se você não tem um marketing ativo no seu negócio, é muito importante, porque como se fosse um funil de vendas, ele começa uma boca grande e ela fica pequena ali, como se fosse um funil. Então, esse pessoal aqui que você atinge aqui em cima, eles são um macro ali. Então, você joga um produto no Instagram, por exemplo, muita gente vai ver. E aí você tem que ir afunilando esse perfil desse seu cliente até chegar na compra desse cliente. E aí, como é que você faz isso? Então, você joga para sei lá, você tem um pet shop. Você joga, trabalho com banho e tosa. Pô, banho e tosa todo mundo quer. Todo mundo que tem cachorro quer banho e tosa. Então, você joga nesse funil. E aí depois você vai afunilando, mas eu trabalho com banho e tosa para cachorros pequenos, tá? Então você não trabalha com grande, você só trabalha com pequeno. Então já vai para o meio do funil. As pessoas que têm cachorros de grande porte já não vão olhar o seu negócio. Você está afunilando, você está nichando o seu cliente. E aí no final você fala, pô, pessoal que tem cachorro pequeno, eu trabalho com banho e tosa e só trabalho durante a semana, fim de semana não. Tá, então as pessoas que gostam de levar o cachorro para dar banho e tosa no fim de semana já não vão olhar o seu perfil, você já está afunilando mais. Então são essas camadas de funil que são interessantes você trabalhar no Instagram, no marketing para o seu negócio. Tá, eu dei um exemplo aqui, mas pode ser, você pensando no seu produto, você pode entender como você nichar cada vez mais o seu produto para determinado público. Isso é importante, às vezes a gente acha que não, a gente quer atingir todo mundo, mas não é assim que funciona. Quanto mais você nichar, melhor, porque na internet faz sentido a gente nichar o nosso público, para atingir o público específico que a gente quer, para depois sair uma venda dali. Então, a ausência de funil também gera um medo de perder os clientes. Precisamos diversificar os canais, Instagram, WhatsApp, indicações, Google. Criar rotina de prospecção. Mesmo você sendo pequeno, você tem que prospectar novos clientes. Muitas vezes você tem que estar na frente do balcão ali, do pet shop, você tem uma academia de musculação, se você tem um restaurante, muitas vezes você tem que estar à frente do seu negócio, estar prospectando pessoas, falando do seu produto, recebendo indicações também, faz sentido. E a medir essa conversão, quantas propostas que você manda, ou quantas pessoas que você capta ali de cliente, que eles geram venda. Isso pode ser numa forma mais tácita hoje, tem, sei lá, de 100 clientes que estão vendo no Instagram aqui, 10 vêm conhecer meu produto, conhecer meu serviço. Ou de 200 clientes que eu tenho na minha lista de WhatsApp, 5 vêm olhar meu produto, a promoção que eu estou fazendo, o produto que eu estou lançando, compram meu serviço, quanto gera venda real. Isso é importante para você saber se você está crescendo em número de clientes novos ou não. Então, quem tem medo de vender, vive no desespero.
Quem cria processo de venda vive no controle. Então, assim, você tem que sempre criar esse processo de venda para você não achar que isso é um milagre. Ah, as pessoas estão comprando, é milagre. Não. Pessoas que estão vendendo e estão vendendo bem, que cresceram muito vendendo, existe um processo, existe um planejamento. Não é de uma hora para outra. E isso é tudo pensado e repensado. Eu trabalho com clientes que eu já vi pequeno crescerem e esse é o caminho. Você faz um planejamento, você vê o público que você quer atingir, você entende o que as pessoas querem e aí você começa a vender bem. Trabalhando com esses canais de venda, esses canais de marketing. Isso é muito importante. Então, aqui, o medo de perder clientes a gente matou com essas estratégias. Diversificar canais, criar rotina de prospecção. Você nunca pode parar de prospectar cliente. Mesmo empresas grandes, clientes grandes, você não pode parar de prospectar. Isso aí é o que puxa o seu negócio. Só que daí, conforme você vai crescendo, você vai criando outras estratégias para chamar o seu cliente, para ver o seu produto. E medir a conversão. Possíveis clientes estão vendo o meu produto, o meu serviço e quanto que realmente está convertendo para venda. Também é um indicador importante para o seu crescimento. Pessoal, terceiro medo aqui. Medo de contratar e não conseguir pagar esse funcionário. Quando a gente está começando a nossa empresa e as vendas vão crescendo, você precisa de gente para dar vazão para os seus processos internos, para te ajudar no operacional, e isso te trava porque a gente acha que não vai dar conta de pagar esse funcionário a mais. Ou pagar um funcionário um pouco com mais experiência ali, que tem um valor maior de mercado. E aí a gente acha que a gente consegue fazer tudo sozinho e a gente acaba não contratando os funcionários para nos ajudar na operação. E isso é um grande erro, porque você acaba virando funcionário do seu próprio negócio. O medo de contratar, ele te trava porque você não cresce. A partir do momento que você começa a sua empresa, você é pequeno empresário, você faz tudo. Você vende, você paga as contas, você entrega, você conversa com o cliente, você chama mais clientes para ver seu produto, você faz a prospecção ali. E isso acarreta que você começa a travar no seu crescimento. Então, a partir do momento que você começa a crescer e começa a entrar mais dinheiro, você precisa contratar mais gente. Entender, por isso que é importante a gente entender o fluxo de caixa que eu falei no começo, para ver se realmente você consegue contratar mais pessoas. Mas você não contratar mais pessoas, você vai estagnar no seu crescimento, tá? Então, o primeiro ponto é esse. Segundo ponto, não saber calcular o retorno sobre esse funcionário que você está contratando. Você precisa entender o quanto de retorno que ele vai te dar. Se ele é uma pessoa de vendas, você precisa entender e colocar metas para ele serem atingidas que façam sentido o salário que você está pagando com esse faturamento que vai entrar através dele. E o terceiro ponto aqui, já teve experiência ruim com funcionários, a gente acha que não precisa contratar. Mas esse é um medo que te trava também, porque você não vai sair do lugar se você não chamar mais pessoas para o seu negócio. Mostrar a sua visão, né, ali na contratação, o que você espera, qual é o seu objetivo, isso é uma forma de você destravar esse medo em relação a esse funcionário. E, pessoal, existem pessoas e pessoas. Tem gente que quer trabalhar e tem gente que não quer. Muitas vezes eu falo para os meus clientes, assim, tem um período de experiência, que são 3 meses. Nesses 3 meses, dá para sentir se a pessoa quer ficar ou não. E não tenha medo de mandar embora se essa pessoa não quiser. Se ela demonstrar com as ações dela que ela não quer. Porque senão você vai começar a puxar não só a sua empresa, mas os seus funcionários também, que não querem estar lá. E isso vai virando um problema, vai virando uma bola de neve. Esses 3 meses, pessoal, é para você entender. Pô, se o cara não quer, beleza, manda embora, chama outro, entendeu? Tem gente que quer. Às vezes demora um pouco mais para vir, demora. Mas uma hora chega, tá? E você consegue ir construindo a sua equipe ali aos poucos. Eu falo por experiência própria de construção de equipe. Já trabalhei com pessoas que não querem, a gente se esforça, a pessoa não quer e tá tudo bem. Não é a área dela, não é o que ela quer, tá bom. Mas tem gente que quer trabalhar com você. E isso é importante, a gente construir também pessoas boas do nosso lado. Porque lá na frente isso vai fazer a diferença pra gente conseguir sair desse operacional e pensar mais de modo estratégico. Não sair totalmente, tá? 100%. Você precisa estar ali, mas pensar um pouco mais de modo estratégico pro seu negócio. E aí, como é que a gente vence esses medos? Tá? Então, assim, calcular um custo do seu colaborador, quanto que ele está te custando hoje, e se faz sentido com o faturamento que você tem hoje, quanto que ele vai te acrescentar ali nesse seu crescimento. A gente precisa também pensar qual estágio que a gente está e aonde que a gente quer chegar. E aí contratar pessoas que vão nos levar ao próximo nível. Não achando que essa pessoa pode ficar para sempre. Não, mas se ela tem uma experiência a mais, se ela já trabalhou com empresas maiores, faz sentido contratar uma pessoa que já tem essa experiência, às vezes pagando um pouquinho mais, mas ela vai trazer essa experiência para dentro do seu negócio. Ela vai te ensinar um pouco ali o caminho das pedras e a gente sozinho demoraria muito mais tempo para chegar. Começar com funções operacionais e manter o foco no estratégico.
que é aquilo que eu falei. Você, pequeno empresário, normalmente a gente começa com funções operacionais e depois a gente vai colocando pessoas para fazer essas funções mais rotineiras para a gente ir pensando em outras coisas para agregar no seu negócio. E usar metas claras de controle de produtividade para essas pessoas que você está contratando. Isso é importante para você entender aonde que você quer chegar e essa pessoa também entender o que que ela precisa te entregar para ficar todo mundo bem, todo mundo satisfeito. Isso é importante, essa clareza na comunicação com os seus colaboradores. Então, assim, você não vai crescer sozinho. Você precisa de gente para crescer junto com você, porque você precisa sair de algumas áreas para fazer a sua empresa crescer. E isso é normal. O empresário que quer controlar tudo, fazer tudo do jeito dele e não consegue contratar pessoas, é perigoso. Perigoso porque você não consegue crescer, você não sai do lugar, você fica estagnado. Então, ache pessoas boas, contrate pessoas boas. Se no primeiro momento parecia boa, mas você viu que não é, demita o mais rápido possível, para você não levar esse peso para o seu negócio. Você precisa de pessoas boas junto com você que entenda a visão e o seu objetivo da sua empresa, que agregue valor no seu negócio e entendendo a visão para onde você quer chegar. Quarto medo aqui, medo de crescer e perder o controle. Pessoal, eu já vi muito empresário que fala que quer crescer. As ações dele dizem que essa pessoa não quer crescer. Ela quer ficar estagnada. E mesmo você conversando, ela falando, não, eu quero crescer, eu quero vender mais, eu quero ter um time maior, eu quero ter mais pessoas comigo, eu quero desenvolver essas pessoas junto comigo, quero abrir mais lojas. As ações dele dizem ao contrário. E isso é real, pessoal. Eu tô falando aqui porque eu já vivi isso, eu já vi empresários que dizem que querem crescer, mas ações dizem ao contrário. Por quê? Porque ele tem medo de perder esse controle. Ele tem medo de tirar as funções que ele faz hoje de operacional. Ele tem medo de perder aquele controle. Ele acha que só ele dá conta desse negócio. E aí muitas vezes ele contrata uma pessoa para fazer o que ele faz, alguma das funções dele, e ele não consegue delegar para essa pessoa e sair daquela operação. E ele fica travado ali, porque a pessoa tem que fazer exatamente do jeito que ele fazia no passado. E aí essa pessoa não trabalha feliz e ele também não fica satisfeito, porque o jeito dele é único, cada pessoa é única. Então não faz sentido você contratar uma pessoa para fazer do seu jeito. Você tem que desapegar. Empresário, você precisa desapegar das suas funções. Você precisa delegar, cobrar em cima, ver se a pessoa está fazendo certo, mas não engessar e ficar preso naquele negócio. A partir do momento que você delegou, está entregando o resultado? Quais são os objetivos dessa função que você está fazendo? Ah, tá me entregando? Beleza, parte para outra. Porque se você ficar preso ali, contratar uma pessoa e ficar travando ela e engessando, você não vai crescer. E aí a causa disso é crescimento sem estrutura. Como a gente vence essas questões do medo de crescimento, a falta de estrutura, a falta de processo, o medo de tomar decisões, de abrir outras filiais, aumentar a sua rede. Antes de você escalar, você precisa criar processos bem estruturados. Então, criar processos bem estruturados realmente você desenhar o processo, porque você tirar da sua cabeça e colocar no papel. Esse processo é estruturado? Peraí, vamos desenhar. E aí, a partir do momento que você começa a desenhar, começa a gerar dúvida. Pô, eu fazia assim, eu fazia assado, mas lá dava certo. O que está acontecendo aqui no papel que não está encaixando? Então, você conseguindo desenhar esse processo e explicando para alguém, para validar esse processo junto com você, aí sim você consegue escalar depois o seu negócio. Porque não pode só fazer sentido para você. Tem que fazer sentido para as pessoas que estão trabalhando com você, para os seus fornecedores, para os seus clientes, para os seus colaboradores. Esse processo tem que fazer sentido para essa cadeia aí. Então, muitas vezes é um trabalho no crescimento, envolve um trabalho de planejamento, entender mesmo o processo ali da sua operação, o modelo do seu negócio. Você tem um restaurante, eu só trabalho com delivery. É importante você entender esse modelo do seu negócio para depois você replicar para as outras filiais. Faz sentido esse aqui? Faz, só que assim, eu trabalho com delivery e salão nessa unidade. Só que eu vou abrir outra unidade só de delivery. Tá, então eu posso cortar várias coisas da operação, porque eu vou trabalhar só com delivery. Então você tem que desenhar como é que seria a operação do delivery. Bom, uma loja de roupa, eu trabalho feminino e masculino nessa loja. Só que eu vou abrir uma outra loja só para trabalhar com feminino. Tá, então eu tenho que desenhar essa operação, porque os fornecedores, eu não vou trabalhar com os fornecedores de masculino, vou trabalhar só com feminino. E eu preciso entender qual tipo de público que eu quero atingir. São mulheres, beleza, mas qual idade? São mais jovens? São mais senhoras, é público A, público B, público C. Então você tem que entender o seu cliente e isso vai entender a sua cadeia de processo lá interna da sua empresa. Outra coisa, usar ferramentas simples. Então, planilha, checklists ou indicadores do negócio. Eu estou tendo lucro no meu negócio? Eu estou tendo margem do meu produto? Eu estou comprando o meu vestido da minha loja, estou comprando a 100.
Eu estou vendendo a 300, tá, mas como é que você está calculando essa margem? O mercado está me balizando, beleza. Faz sentido, é um dos indicadores, tá, mas e os seus custos, os seus gastos, eles estão também embutidos nessa conta do seu produto que você está vendendo? Então você tem que entender também esses indicadores, a sua margem, o seu lucro real do seu negócio, o seu ponto de equilíbrio ali, quanto você precisa vender para chegar no seu ponto de equilíbrio, para pagar todas as suas contas. E ter uma visão semanal dos números é importante, tá? Não é só o fechamento de mês, mas você tem uma visão semanal, fazer um fechamento da semana. Muitas vezes, Felipe, é corrido, eu trabalho fim de semana, durante a semana também é corrido, mas faz sentido ali você sentar uma hora ali durante a semana, para você só entender os seus números, quanto que está entrando, quanto que está saindo, né? Qual que é a sua margem, se essa mercadoria que está chegando hoje, que você está etiquetando ali, colocando para vender, se esse preço aí está legal, se faz sentido com os gastos que você tem, com o custo fixo ou variável do seu negócio, tá bom? É importante você entender se você está tendo dinheiro em caixa, se está fechando a semana com dinheiro em caixa ou não, e se você não está fechando, por que não está fechando, e isso aí é uma sazonalidade, na primeira semana eu pago o salário, então eu fico com caixa zerado, na segunda semana eu pago as contas fixas, então também eu termino com caixa zerado, mas na segunda e na terceira semana eu consigo dar um respiro. Tem que entender essa sazonalidade do seu caixa ali. Às vezes você vai fazer um investimento, vou fazer uma pequena reforma aqui na minha loja, preciso comprar uma máquina nova para minha academia. Qual o melhor período ali para eu comprar, para fazer esse investimento? Qual semana que eu consigo guardar um dinheiro ali, para guardar uns 3 meses ali para fazer esse investimento nesse maquinário? Tá bom? Ou uma pequena reforma na minha loja, no meu restaurante. As contas de manutenção são muito importantes também colocar, porque você sempre tem que fazer uma manutenção na sua loja, num restaurante, num pet shop, né? E muitas vezes a gente não coloca isso no papel da planilha, então é importante também colocar, porque essas pequenas reformas também costumam ser custosas. Então, ter uma visão dos seus números. Então, para vencer esse medo de crescimento e perder o controle, você tem que estabelecer controles de caixa, ferramentas simples como planilha, criar processos simples ali também, um processo muito bem estruturado, tá, gente? Mas uma coisa que faça sentido para todo mundo, tá? Nesse crescimento. E ter uma visão semanal dos seus números, eu acho que é importante nesse momento. Vamos falar do quinto medo agora, dos pequenos empresários que travam o crescimento do negócio. O medo de falhar, pessoal. E eu acho que é um dos mais importantes aqui, porque ele trava todo o seu poder de decisão. Isso vem como uma autossabotagem e uma insegurança pessoal. Então, antes do negócio acontecer, antes do modelo do seu negócio acontecer, existe o empresário pessoa. A pessoa que planejou, a pessoa que viu o negócio, a pessoa que modelou esse negócio para acontecer. E muitas vezes bate um medo de falhar. E esse medo de falhar impacta diretamente o seu negócio, a sua família, os seus colaboradores, porque as pessoas sentem essa energia de não tentar crescer, de não conseguir prosperar. E aí, qual que é o verdadeiro motivo desse medo de falhar? É a falta de clareza no seu plano. Tá? Então, quando eu falei, faça um plano do seu negócio, coloque no papel exatamente aqui, tal sentido, esse planejamento. Coloca no papel o modelo de negócio, vê se faz sentido para você, para os seus sócios, se são familiares ou não, se faz sentido para eles, tá bom? Porque isso é muito importante. Você está compartilhando a visão do seu negócio com os seus sócios, com as pessoas que estão com você. Porque às vezes só faz sentido na cabeça do empresário. Quando você coloca no papel, não faz tão sentido assim chegar no objetivo que você quer, que você traçou. Então é muito importante você compartilhar esse objetivo com os seus sócios e ver se faz sentido. Você desenhar realmente esse plano. Você pegar um caderno e desenhar, e falar, a gente vai vender aqui, a gente vai entregar dessa maneira, os comos, os porquês, né? A gente vai chegar nesse faturamento se a gente atingir esse número de clientes. Uma academia, para a gente funcionar e chegar no nosso ponto de equilíbrio, a gente precisa de 50 alunos matriculados. Tá, então como a gente vai chegar nesses 50? Hoje a gente está com 40 alunos. Como é que a gente vai chegar nesses 50 alunos, esses mais 10 que faltam? Tá, então investir em marketing, investir em prospecção, ter pacotes promocionais para chamar mais pessoas, mas cuidado com a margem, tá, pessoal? Cuidado com essa margem, para você não perder margem ali nessas definições. Então vamos supor, você precisa de 50 alunos para chegar num ponto de equilíbrio, tá? E quanto a gente quer faturar para chegar no ponto de equilíbrio? Vamos dizer, 30 mil reais.
Tá, 30 mil reais a gente paga os custos fixos, água, luz, telefone, internet, a gente paga os variáveis ali, que são os colaboradores, né, os funcionários e tal, pessoas que estão ali com a gente, e a gente quer ter quanto de lucro no final do mês? 10%, 5%? Então a gente vai faturar um pouco mais, 50 alunos para chegar no ponto de equilíbrio, a gente vai querer 60, 70 alunos aí para ter um lucro legal, que eu consiga tirar o meu Prolabore também, né, e consiga reinvestir na empresa. Então, fazer um planejamento, passo a passo. Isso é muito importante para o pequeno empresário, porque é ali que tudo começa para você montar as bases, você montar a estrutura para o crescimento do seu negócio. Uma decisão errada, a empresa não está dando certo, e aí as pessoas começam a falar, você tomar decisões erradas ali, muitas vezes o empresário ele fica exposto para os clientes, para os fornecedores. Se você não paga um fornecedor, ele pode falar para o outro, e isso vai gerando uma má reputação do empresário, não que ele não queira pagar, mas muitas vezes no ciclo do negócio pode acontecer. Então, esse medo, ele impacta também dessa forma, né? Esse medo de errar. Ele pode impactar outras pessoas ali no cenário que você está sendo alvo, né, dos comentários. Outra causa comum é a pressão familiar ou dívida emocional ali, né, com a família e tal. Você não quer, muitas vezes, talvez não seja o seu primeiro negócio, você já tenha passado por 1 ou 2 negócios que não deram certo. E existe uma pressão familiar que fala, pô, ele não dá certo em nada, é o terceiro negócio dele, ele não tá indo bem também, né? Então, assim, existe essa pressão, né, do querer dar certo, do negócio fluir, né, e você ser honrado ali também pela sua família, pelos seus amigos, né, e quando isso não tá indo muito bem, pode gerar um constrangimento também, né, desse empresário. E que é normal, tá? Todo grande empresário já passou por isso. Todo grande empresário já quebrou, não uma vez, mas várias vezes. E é normal nesse processo. Mas quando a gente está vivendo esse processo, esse ciclo, parece muito pesado. E o empresário que sofre isso na pele, né? Todo dia ali, acordar cedo, pensar no negócio 24 horas, às vezes não consegue dormir, pensando nas contas que vão chegar, na folha de pagamento, contas de aluguel, de água, luz, e muitas vezes a gente fala, pô, mas como é que eu vou dar conta disso? Tem que vender mais, o empresário ele fica muito ligado nas vendas ali, que é onde vai gerar faturamento, e acaba esquecendo também dos controles internos. Então essa pressão familiar, né, e a pressão de toda a sociedade ali que ele faz parte é um medo que precisa ser quebrada essa barreira. Então, como é que a gente vence esse medo, né, com estratégia? Como a gente enfrenta isso? Ter clareza, ter um plano, ter meta e ter indicadores de como você vai chegar no seu objetivo. Trazer essa clareza para você quando você coloca num plano, no papel, isso é muito importante para você tomar as decisões mais assertivas e você ter mais agilidade ali na tomada de decisão também quando os problemas aparecerem, porque você sabe o objetivo que você quer chegar e você já traçou mais ou menos um caminho que você precisa percorrer para chegar lá. Então, quando você tem um plano, é como se eu fosse fazer uma viagem. Você pega um mapa e fala, eu vou passar por esse caminho aqui. Aí, às vezes, o Waze te joga aqui e fala, não, mas esse caminho aqui, né? Eu conheço ou estudei, já falaram que não é legal, às vezes, vale a pena fazer um trajeto um pouco maior para não atravessar lá. Então, assim, quando a gente tem um plano de viagem, a viagem se torna muito mais tranquila. Eu vou parar nesse posto aqui, eu sei que aqui dá para abastecer, eu não vou parar aqui porque aqui é meio perigoso. Já me falaram, na internet também tem alguns comentários que não é legal parar ali. Tem um restaurante ali que dá para parar para comer quando você vai fazer aquelas viagens mais longas, né? Então, é importante você ter esse plano, né? Aonde você está, do ponto A até o ponto B, onde você quer chegar. E esse processo, você tem que entender, né? Esse plano de viagem para onde você vai chegar. Outra coisa, se cercar de mentores e pessoas que já passaram por esse caminho. Pessoal, hoje a internet está aí, tem várias pessoas, milionários, bilionários, empresários falando na internet, expondo, dando dicas. Tem mentorias também, que aí são um pouco mais caras, às vezes para o pequeno empresário investir ali é um pouco mais difícil nesse momento da jornada, nesse começo de jornada, mas pessoal, tem muita gente falando na internet, muita gente grande que já teve empresa grande, que já quebrou, que já construiu de novo e está falando, e está dando dica, e está apontando os caminhos. Então é muito importante você estudar, você conversar com pessoas que já passaram pelo que você está passando, você se cercar dessas pessoas, esses empresários, às vezes com mais experiência que você, para você anotar tudo ali e entender esses caminhos, né?
realmente como passar, porque, pessoal, ninguém vai inventar a roda já foi inventada, então é só conversar com a pessoa que já trilhou esse caminho, né? E fica muito mais fácil, você não fica batendo cabeça, você não fica dando murro em ponta de faca, mas você consegue trilhar com mais facilidade, passar essas barreiras com mais facilidade. Então isso é extremamente importante. Tem um cliente meu que depois que ele começou com mentorias, investiu um pouco em mentorias e começou a buscar pessoas com empresas um pouco maiores, que já passaram o que ele passou, o negócio dele deslanchou. Mas deslanchou mesmo, pessoal. Em um ano, assim, ele dobrou o faturamento. É um restaurante, ele redirecionou o modelo de negócio dele, replanejou, e através dessas mentorias, dessas pessoas que ele buscou também, ajudaram muito a ele remodelar o negócio dele. E em um ano ele dobrou o faturamento. Pessoal, o mercado está aí, ele é difícil, mas tem pessoas que querem ajudar, tem pessoas do bem, né? Tem empresários muito bons que eles são abertos também a ajudar as pessoas que estão começando, porque eles vieram também desse mesmo modelo, dessa mesma jornada. Então procura pessoas, se cercar de pessoas que querem ajudar, que já passaram pelo que você passou, porque você cresce também. A nossa mentalidade cresce com isso também, tá? Você vai desbloqueando coisas e hoje parece muito difícil você chegar. Eu tenho experiência real de pessoas que também estavam travadas nesse crescimento e foram buscar ajuda, foram buscar pessoas, foram buscar outros empresários, o negócio dele deslanchou. Tá? Então isso é muito importante, esse ponto eu acho fenomenal. E hoje, com a internet, é muito mais fácil você chegar nessas pessoas, tá bom? O acesso é muito mais fácil. O terceiro ponto aqui é lembrar que o errar faz parte do processo. Todo mundo erra, tem que recomeçar, tem que repensar o negócio. A gente tem que sempre estar repensando o negócio para ver se faz sentido, né? O que a gente está vendendo, o serviço que a gente está oferecendo. For um pet shop, academia, um lava rápido, ou um restaurante, ou um comércio, uma loja de roupa, uma loja de calçado. Você tem que sempre repensar o seu negócio para ver se faz sentido com o público que você está entregando o seu produto ou seu serviço. Então é muito importante isso. E errar faz parte do processo, tá? Se não deu certo aqui, volta, planeja de novo e tenta um outro caminho. O que não pode é a gente ficar errando, sabendo que está errando e batendo cabeça. Você começa a andar em círculo e você não sai do lugar. Então a gente tem que trabalhar um círculo virtuoso. Você sempre ascender no seu negócio. Por mais que seja difícil, por mais que algumas vezes a gente erre, você reconhecer o erro é importante e você retomar, replanejar e mudar o foco, mudar a direção, se for preciso. Então, pessoal, resumindo aqui, vimos os 5 medos que travam o crescimento do pequeno negócio. Então, medo de não pagar as contas, o medo de perder clientes, medo de contratar pessoas, medo de crescer e o medo de falhar. O medo é natural, mas você precisa decidir se vai usar o medo como freio ou como combustível para o seu negócio. Você tem que enfrentá-los. Todo grande empresário já enfrentou esses medos. E não significa que esses medos acabam. Eles só mudam de patamar. O empresário que cresce é aquele que aprende a agir apesar do medo. É aquele negócio, está com medo, vai com medo mesmo. Mas existem estratégias que você pode vencê-los e amenizá-los. Vencendo seus números é uma estratégia clara e uma visão bem definida para onde você quer chegar. Você vai sair do ponto A para o ponto B. Qual trajeto você vai fazer? Qual é o seu plano de ação para o seu negócio? Isso minimiza muito a nossa ansiedade, a pressão que a gente sente em alguns momentos de decisões. Isso nos ajuda a trilhar um caminho, não digo mais fácil, mas com mais assertividade. Então, se você gostou desse vídeo ou se você tem algum medo que te trava hoje, comenta aqui, escreve nos comentários. Queria conhecer um pouco mais você que está me assistindo, que chegou até aqui nesse vídeo. Queria entender os medos hoje que você enfrenta. E como eu falei, vamos conversar abertamente, tá? Porque todo mundo já passou por isso. E o que te trava hoje? O que trava seu negócio hoje? E também eu queria te convidar para seguir meu canal. No Instagram também a gente tem várias dicas no dia a dia do empresário, de decisões, de dicas, de controles financeiros, de gestão. Como eu estou há 15 anos trabalhando com consultorias e cogestão de empresas, eu tenho muita bagagem, experiência para te passar. Então, siga aqui no nosso canal no YouTube, no Instagram e vai agregar muito aí para você, pequeno empresário que está começando agora. Eu queria te agradecer, por ter ficado até aqui nesse vídeo e vamos juntos aí mudar a sua visão de empresa, a sua visão de negócio. Muitas vezes o pequeno empresário começa vendendo produtos e serviços ali para fazer uma renda extra no mês, depois isso começa a virar a fonte de renda da família. E o crescimento começa a vir. Boa sorte para você, muito sucesso na sua caminhada e continue nos seguindo aqui nesse canal. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.